Olá, senhores! Voltamos aí com mais uma questãozinha de ótica. Olha só. 3 blocos em formato de paralelepípedo retângulo, numerados de 1 a 3, são empilhados conforme mostra a figura. Os blocos são feitos de substâncias transparentes de índice de refração absolutos N1, 2 e N3, respectivamente. A figura mostra uma visão lateral desse empilhamento, uma malha quadriculada. Essa malha quadriculada, ela que vai ser nossa referência aqui para a gente poder trabalhar, certo? De referência, e a trajetória de um raio luminoso monocromático que segue paralela a um plano das faces exibidas. No item A, sabendo que o índice de refração absoluto do meio 1 vale 1,5, então vamos lá, informação importante. O índice de refração desse meio 1, ele garante para nós que vale 1,5. E que a velocidade de propagação da luz no vácuo é o Czinho, que é igual a 3,10 metros por segundo. Determine a velocidade da luz no meio 1 e também o índice de refração do meio 2. Então, olha só que bacana. Nesse ponto aqui, ó, é um ponto de incidência, onde o nosso raio de luz incide e refrata, passando desse meio 1, que ele põe na cor azul, para o meio 2, que é um laranja mais forte para nós. Perceba que naquele ponto de incidência, nós temos uma normal de referência que é perpendicular à superfície que separa os dois meios, né? O meio 2 e o meio 1. Aqui nós temos um ângulo de incidência na primeira face, que eu vou chamar de I, e nós temos um ângulo de refração, nessa primeira refração, que eu vou chamar de R para nós. Ângulo incidente, medida entre o raio incidente e a normal, sempre, né? Ângulo de refração, medida entre o raio refratado e a normal para nós ali. Belezinha? Bom, no item A, olha só o que a gente vai fazer no item A. A primeira coisa que ele pede para a gente calcular é a velocidade que esse raio se propaga no meio 1. Então, para isso, a gente vai usar a equaçãozinha do índice de refração, né? O índice de refração, a gente calcula pela velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio que eu quero calcular o índice de refração. Se eu quero calcular o índice de refração no meio 1, eu vou trabalhar com a velocidade desse raio de luz no meio 1. Nesse caso, nós já temos o índice de refração no meio 1, né? Ele vale 1,5. A velocidade da luz no vácuo, nós sabemos que vale 3/10. E a velocidade com que esse raio se propaga no meio 1 é o que nós estamos procurando. O V1 vai passar multiplicando do outro lado. E esse 1,5 vai passar dividindo. E aí a gente consegue descobrir, portanto, que essa velocidade é 3 dividido por 1,5, que vai dar 2 vezes 10⁸ metros por segundo. Então, esta é a primeira informação solicitada aí no item A para nós. Além de pedir a velocidade com que o raio se propaga no meio 1, ele também pede o índice de refração no meio 2. E aí, nós podemos aplicar ainda no item A lei de Snell. Lembra da lei de Snell? A lei de Snell fala para nós que o seno do ângulo incidente vezes o índice de refração do meio incidente é igual ao seno do ângulo de refração vezes o índice de refração do meio onde esse raio refrata. Aqui no nosso caso, o índice de refração do meio incidente é esse daqui. E o índice de refração do meio refratado, nesse caso, seria o índice de refração do meio 2, que é o que o exercício pergunta no item B para nós aqui. Bom, seno de I. Peão, como é que eu vou calcular o seno de I e o seno de R? Ele não deu esses ângulos. Senhores, lembre-se que na lei de Snell, a gente não precisa saber o ângulo. O importante é a gente descobrir de alguma forma o seno desse ângulo, certo? Então aqui eu preciso descobrir o seno de I. E olha que bonitinho. O nosso ângulo de incidência, ele é um ângulo desse triângulo amarelo, em que nós temos, se contar os quadradinhos, vamos usar a malha quadriculada que ele forneceu, né? Nesse cateto, 4 quadradinhos, nesse cateto vertical, 3 quadradinhos, e aí nós temos o famoso triângulo pitagórico, é o 3, 4 e 5, portanto, a hipotenusa aqui vale 5. O seno de I vai ser o seno deste ângulo I, vai ser o cateto oposto, que é 4, sobre a hipotenusa,
vezes o índice de refração do meio incidente, que nós já sabemos que vale 1,5. E o ângulo de refração? Olha só o ângulo de refração. O ângulo de refração é o ângulo desse triângulo verde aqui, ó, em que nós podemos observar que um dos catetos mede 3, o outro cateto mede 4 e a hipotenusa mede 5. Portanto, o seno deste ângulo R vai ser o cateto oposto, que é 3, dividido pela hipotenusa, que é 5, vezes o índice de refração do meio onde o raio refrata, que é o N2 que nós estamos procurando. Aqui 5 corta 5. Esse 3, se a gente dividir por 1,5, 1,5 por 1,5 é 1 e 3,5 por 1,5 é 2. O 2 vai passar dividindo 4, a gente vai descobrir que o índice de refração do meio 2, ele vale 2. Fechou, senhores? Então a gente acabou de descobrir aqui, ó, que este índice de refração, ele vale 2. Agora no item B ele fala o seguinte: observando o comportamento do raio de luz que, a partir do meio 2, dirige-se ao meio 3, responda se o meio 3 é mais refringente ou menos refringente, ou seja, se ele tem maior índice de refração, mais refringente, ou menor índice de refração, menos refringente, que o meio 2. E, em seguida, determine o valor do índice de refração, do valor do índice de refração relativo do meio 3 em relação ao meio 2, ou seja, o N3 sobre o N2. Então, olha só, meninos. Na interface que separa os meios 2 e 3, nós também temos uma normal, que é perpendicular à superfície de separação dos meios. Então, vou colocar aqui essa normal, vou chamar de N' para diferenciar dessa normal que nós já marcamos aqui. E aí percebam que ângulos alternos internos, ó, retas paralelas, cortadas pela mesma transversal, nós temos aí ângulos alternos internos, então aqui o ângulo também vale R'. Já refratando aqui, ele refrata no meio 3, rasante a superfície, portanto ele refrata com um ângulo que é muito próximo de 90 graus no meio 3, certo? Então no item B agora, a gente pode aplicar novamente uma lei de Snell. Seno I vezes E no I é o seno de R vezes o NR. O seno de I para nós é o seno do R. Então vai ficar o seno do R vezes o índice de refração de onde ele está incidindo, que é o N2. E a refração agora vale 90 graus para nós, então vai ficar o seno de 90 graus vezes o índice de refração de onde ele refrata, que é o N3. O seno de 90 para nós sabemos que vale 1. Então a gente vai chegar aqui o seno de R, esse seno de R nós sabemos que é o cateto oposto, que é 3 sobre a hipotenusa, que é 5. Vai ficar o N3, que está do outro lado da igualdade, dividido pelo N2. Ou seja, a gente conclui que a razão, né, N2 sobre N3, ela vale 3/5. E logo, a gente pode entender que o índice de refração do meio 3, ele é maior que o índice de refração do meio 2. Então, por que o índice de refração do meio 3 é maior que o do meio 2? É muito simples. Primeiro, percebo que aqui o raio está mais próximo da normal quando ele está no meio 2 do que quando ele está no meio 3. E onde ele é mais refringente faz com que o raio fique mais próximo da normal. Segundo, nós sabemos que o N2 vale 2, certo ou não? Isso significa que se o 2 passar multiplicando, 2 vezes 3 é 6, e 6 dividido por 5, o N3, ele vale 1,2. Oh, perdão, eu inverti aqui, né? O N3 menor que o N2, né? O N3 é onde o raio está mais afastado. N3 menor que o N2. Fechou? Uma outra forma de se olhar essa razão é que o N3 está para 3 e o N2 está para 5. O N3 está para um valor menor do que o N5 para nós. Fechou, meninos?
Se você entendeu, se está curtindo, curta os vídeos aí, ajuda a gente aí no canal, se inscreve no canal, segue lá no Instagram, vão aparecer dicas aí para os vestibulares de vocês. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço, até mais.